consistir, não tem fiscal. Mas a gente tem que ter uma receita, porque eu tenho funcionário, por exemplo, eu tenho funcionário registrado, tem 2 funcionários registrados. Não, mas eu digo, o volume de areia não tem fiscalização, a prefeitura não tem fiscal, o IBAMA também não tem. Exato. Ou seja, vai depender da consciência, vai depender de uma certa coisa. Infelizmente, como qualquer outro comércio, né? Isso. Uma outra coisa que eu queria saber de você, nesses documentos do DNPM ou do IBAMA, tem algum nível de compensação ambiental que vocês façam? Não em relação àquilo do local que vocês estão, não naquele ponto. Mas eu digo compensação ambiental geral, do tipo assim, bom, tirei X caminhões de areia, vou plantar não sei quantos eucaliptos. Não, na verdade é o seguinte, eu vou explicar para o senhor como é que é. Não tem. O DNPM ele autoriza a gente tirar qualquer lugar que tiver. Se tem árvore, não tem, pode arrancar. O DNPM autoriza tudo. Aí acontece, vem a UIF e a IGAM para amenizar esse impacto. O que é? O IGAM para não poluir a água. E vem o EF para não derrubar as árvores. Fazer uma ali. Mas como às vezes não somos nós que, às vezes acontece cair uma árvore, outro, ninguém está aí para fazer isso. Se nós fizermos, o florestal vai lá e fecha a nossa draga, nós temos que fazer uma recomposição da mata ciliar. Então todos os areieiros do município aqui, tem a área de 50 metros do rio, de extensão, é tudo de florestal. Se vocês for visitar, você vai ver que está tudo. Inclusive a menina da Sutran que teve de BH, ela falou assim que ficou muito alegre pela recomposição que estava sendo feita nas dragas daqui. Na época teve a assembleia aqui. No entorno da draga. No entorno da draga. Entendeu? É uma coisa interessante que eu falo para o senhor que dentro da minha propriedade é normal, eu tive que reflorestar e a proteção de mina, a proteção de tudo que estiver lá. E no outro sítio que eu não tenho nada de draga, eu posso fazer o que quiser. Eu estou notando uma coisa aqui, nós não temos fiscalização ambiental. Podemos? Não tem alternativo, não. Isso é um verdadeiro absurdo, gente. Primeira coisa absurda, né? José, quanto a prefeitura me põe por trás? É anual a taxa? Quanto é a município? Ele vai saber explicar melhor, porque o setor não sabe. Cada draga paga por ano? Em torno de 2.000 e poucos reais. Quanto recolhe por draga? É anual. Olha como assim se falando. Que paga de imposto? Olha, essa questão é uma questão do seguinte, eu sou o representante do presidente, mas não tenho esse acompanhamento. Não, sim, fixo o preço, qualquer draga, por exemplo. Então, eu, por exemplo, eu tenho que ter uma receita mínima por aí de nota de 12 mil, 15 mil. Então não é não é fixo, é pelo que você tira de nota. Você tira de nota. A resposta é nota. Agora eu pago um alvará de 2.300. Alvará é isso, tá? É anual. Alvará de 2.000. Anual. Aí nós tiramos até outra é mensal, porque eu tenho que responder a receita de cada vez. Não, eu achei que não tinha isso, até 2.000. Pegando a deixa do... Uma questãozinha de ordem. Esse assunto está super palpitante, porque ele está aqui. Nós temos ainda uns 3 ou 4 temas a tratar. O que vocês acham? A gente dá um stop aqui, depois até pode retomar isso, para ter aqui um caminho de trabalho para ser apresentado. O que vocês acham? Eu queria só fazer uma deixa, então, para a gente pegar os outros tópicos assim, no sentido, o René fez uma pergunta bacana, eu queria saber do Zé a respeito assim, se toda essa despesa aí, esses impostos que os areieiros pagam, se esse dinheiro é revertido para a área ambiental, nesse sentido, porque eles estão recolhendo, ou uma parte. Desculpa eu responder. Nós recolhemos 2% do DNPM. Além da nota que nós tiramos aqui, é ICM, nós temos que pagar 2% da nota fiscal do DNPM. Entendeu? Agora, esses impostos que a gente paga, que vai para fora, inclusive, eu tive com o Guinaldo, ele estava questionando sobre o retorno desse dinheiro do município. E eu estive estudando com um tributarista, de modo que é o governo que repassa esse dinheiro de volta para a gente. Então, tipo assim, você tira R$1.000 de nota, volta R$2, R$3 para cá. Entendeu? Então, não tem como ser diferente. Entendeu? Eu com o Guinaldo estava tentando estudar um jeito para que esse dinheiro tivesse um retorno para cá. Mas por questão de tributação que é federal, não tem como esse dinheiro voltar 100% para cá. Mas se houvesse um Podema, não, mas às vezes são. Porque apenas eles estavam muito ativos nessa área, eles estavam com Podema e estavam também com recurso ambiental. É tudo oficializado, recurso de... Sim, mas não tem veículos nessa área, e não está gastar em projetos ambientais. Isso é o fundo ambiental principal. Então, é correto, um Podema ativo e um fundo ambiental para usar as verbas que vocês pagam. Exato, um fundo para
eu vou dizer, para investir na preservação do rio. Seria Segundo a municipal para projetos de reflorestamento e até de repovoamento de alevinos. E eu não sei, eu estou meio desatualizada em relação ao que acontece em Furnas, mas eu lembro que Furnas tinha um centro de piscicultura fantástico. Tem. Que eles produziam alevinos. Tem. Eles tinham já sementes estruturas de alevinos lá. O ano passado ele soltou. Uma série de municípios aqui na região perto de alguma região. O ano passado ele soltou, assim, para a Miradiz aqui. Então, eles têm isso. A CEMIG que mantém esse centro de produção de alevinos. É a CEMIG. Bom, deixa a gente agilizar a questão da areia, porque tem bastante tempo para a gente ainda. Uma luz, eu estava vendo no jornal da Associação de Engenharia Sanitária, o único que eu não consegui achar sobre aquele audiência pública que teve em 2011, até vi um projeto de esse, na época que você era vereador, e então se puder passar para a gente o que virou aquela audiência pública, a gente estava tão animado que fosse regulamentar a questão das áreas, se o valor puder passar para a gente o que ficou naquilo lá, o que está rolando na questão de regulamentação. Nossa preocupação é regulamentar. Do jeito que está, não tem fiscalização, eles sabem que não tem fiscalização. Talvez a draga dele está respeitando, não sei se as outras estão respeitando também. E eu vi um papo hoje, descendo aí esses dias, descendo aí antes de Jaterosa, que alguns locais estão comprando areia, assim, em quantidade, pode chegar a 100 caminhões, eles compram tudo. Tá? Colocaram uma W20 lá, disposição para 2 dragas, para se caso acontecer de encravar caminhão, tá lá, quer dizer, disponibilizou uma W20 para isso. Isso não se de aliado. Então, aliado. Dois aliados. Está disponibilizando a W20, vai ficar lá 24 horas por dia. Eu achei uma quantidade eu questionei essa questão, porque é o seguinte, eles queriam que não é proibido de tirar areia durante o mês. Só que o aliado tira sem problema nenhum, porque eles estão tirando uma de areada dentro da área de Furnas, então não tem processo nenhum. É porque a Cristina falou, tocou no assunto e é verdade. Não adianta a gente fazer esse projeto ou lutar só para o município de Monte Belo. Porque o que acontece? Se os demais municípios, onde o rio Musamo ele corta, não fizer o mesmo, não vai adiantar nada. É aquela coisa da dengue, se o vizinho não cuidar. Então, é que eu falei o seguinte, aí quando nós ia parar, eles iam comprar areia no aliado, que a construção tem que continuar. O dinheiro sair daqui e investir em aliado. Nem ia para aliado, ia para carne do Rio Claro, que os donos são de carne do Rio Claro. Então, nós deixávamos de ter dinheiro aqui, que uma parte do dinheiro é daqui, nós deixávamos de arrecadar aqui, que era daqui, e o dinheiro sai daqui para aliado. Então, quer dizer... Só para lembrar, esse trabalho que a gente está fazendo no SOS Rio Musamo, em parceria, lógico, quem está interessado no Exército, tudo assistindo, isso aí é para englobar todo o Rio Musamo, né? Não é bom para eu acho que é um trabalho geral. E aí eu gostaria de passar a palavra para o Isso, Barroso.